Uma boa noite, a graça e a paz esteja com cada um de vocês que estão nesta noite assistindo aí a nossa grande live. É onde nós também tratamos sobre novos assuntos e eu quero desde já, agradecer cada um de vocês que estão conosco aí, que tem colaborado através do seu like. Quero dizer também que nós tivemos um aumento muito legal no canal por esses dias. Nós já estamos indo rumo às 25 mil pessoas e você que está aí junto conosco é responsável por esse trabalho também. Toda vez que você organiza aí, né, para você convidar alguém para o nosso trabalho, é claro que você também está colaborando, né? Então você tem também nos ajudado. Eu vou olhar o chat por aqui, né, pelo telefone, porque fica mais fácil para mim. Nesse momento nós já temos 13 pessoas aí ligadas. Por favor, aproveitem, compartilhem com outras pessoas também, para que essas pessoas elas possam receber o proveito que você está tendo. Muito obrigado. Está aqui o nosso diretor, Frederico. Acabou de tomar um banho, está aqui agora fresquinho, né, pai? Agora eu já estou fresquinho. Uma boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos os irmãos. Então, e aí, pessoal, eu quero agradecer. Deixa eu só tentar colocar aqui o negócio aqui no ponto de eu conseguir enxergar os comentários, né, as perguntas que a gente vai precisar. Prontinho, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, noite de domingo. Eu quero começar dando aí um recado a alguns irmãos, né, que estão já, né? Hoje eu falei pela manhã, eu perdi alguns contatos do meu outro telefone. O meu telefone simplesmente apagou. E como eu tinha um outro número, tinha poucos irmãos que estavam nesse número, mas eu acabei perdendo o contato de todos os irmãos, né? Porque como ele era um WhatsApp antigo, se você está com o WhatsApp de final 5206, não se preocupe, pode ficar tranquilo que está aí, tá tudo certinho. Se você está com o WhatsApp meu de final 5206, pode ficar tranquilo, isso não vale para você. Mas se você está com o WhatsApp que tinha por final 121, então aí eu gostaria que você me adicionasse de novo, porque eu perdi o seu número. Esse é um número que eu tinha só de WhatsApp, não era número de agenda, não era número do telefone, né? Então se você estava com esse final 121, Anselmo, mas como é que eu sei? É simples, você vai lá no WhatsApp, clica lá em cima e você vai ver o meu número. Esse número eu não tinha agenda dele. E tinha ali alguns queridos irmãos, né, que eu acabei perdendo. Então, se você é um desses, então eu gostaria que você me adicionasse de novo. Só que eu também não consigo dar um número novo aqui no ar, então eu estou mandando alguns e-mails. Ou se você tem o meu e-mail e você tinha o meu outro telefone, pode falar comigo, né, de novo. Manda um e-mail para mim, ancião, aí vem o número 1, Edson, @gmail.com. Ancião 1, Edson, @gmail.com. Manda um e-mail para mim e fala, vou te adicionar, me manda o número. Aí eu mando o número para você, tá bom? E aí você me adiciona, porque eu não tenho como te adicionar, eu não tenho mais o seu número. Tudo bem? Bom, uma vez dado esse recado, que eu considero que é importante, a gente vai começar a trabalhar aí um pouquinho sobre uma matéria que eu considero interessante, pessoal. Porque é assim, ó, o que acontece? Eu vou analisando os passos do corpo governante em relação a situações que eles acabam deixando os TJs a ver navios.
A Nini Magali tá mandando um abraço para você, pai. Manda outro para ela, por favor. Então, um outro abraço para você, Nini Magali. Então, pessoal, o que acontece? O corpo governante acaba jogando as TJs em situações complicadas. São, assim, algumas saias justas, né? E uma coisa que eu venho notando, que eu tenho visto, assim, que é muito interessante, você pode perceber, você vai prestar atenção nisso, conforme a gente for falando, você vai notar o seguinte, que as testemunhas, elas acreditam, né, piamente que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade eles se tornaram promoters, né, da organização, porque sempre o que vem à frente é o site da organização. E olha só que interessante essa jogada, né, que o corpo governante fez. Olha que interessante essa jogada. Eu achei assim bastante interessante pelo seguinte, porque eles fizeram assim, ó. Eles fizeram as pessoas acreditarem que eles, divulgando o site jw.org, eles estão divulgando o reino de Deus. Porque, segundo eles, o site jw.org é o site que divulga o reino de Deus, né? Segundo o que eles comentam. Então, eles conseguiram criar esse mito na cabeça das TJs. E é muito interessante que neste mito que foi criado, as testemunhas nem sequer se preocupam em pregar as boas novas de verdade, que é as boas novas sobre Cristo. Estas são as boas novas. Agora, o que acontece? Uma vez que eles simplesmente ficam ali parados com os carrinhos, eles relatam as suas horas, né? Eles estão bem organizados, de modo a dar a entender que o trabalho é feito assim super voluntariamente, não é? Uma coisa que não é. A gente sabe, por exemplo, que as congregações elas têm, por exemplo, o revezamento para todo mundo que pode trabalhar nos carrinhos. E nesse revezamento o irmão fica ali 2 horas, né, parado. Ele não fala de Jesus, ele não fala de nada, ele fica parado. Se a pessoa se aproximar, eles oferecem uma publicação. Olha só que interessante isso. E as TJs acreditam assim. Bom, como dizia o Rolando Boldrin, é questão de crença, né? Quero agradecer ao nosso irmão Mário Monteiro, participando aí no Superchat. Deus te abençoe, Mário. Mauro. Ah, não é Mário mesmo, Mário Monteiro. Muito obrigado aí, Deus te abençoe e te recompensa, viu, irmão? Então eles fizeram o pessoal pensar assim. Aí teve uma cidade que ela não gostou muito dessa história de a organização ela ficar colocando carrinho. Ela não gostou muito dessa história aí, não. Então o que ela fez? Eu vou trazer aí, vou ler para vocês a matéria e aí você vai compreender o que aconteceu. Ó. Carrinhos de testemunhas de Jeová rejeitados na cidade de Dunkerque. Aí, um outro ponto também que eu quero salientar é o seguinte: eles deixam as TJs numa saia justa porque eles dizem que esse trabalho é feito pelas próprias TJs, sem influência de ninguém. Eles dizem que esse trabalho são as TJs que querem fazer. E pelo fato das TJs quererem fazer o trabalho, eles devem mandar os seus ofícios, eles próprios devem mandar os seus ofícios, eles próprios devem se responsabilizar por tudo o que acontece, tá, no trabalho. Vamos supor, se tiver um problema lá, não adianta nem falar com a torre de vigia. Não adianta nem falar com a torre de vigia, porque ela não vai se meter nisso aí.
entendeu? Quem se mete nisso aí, quem trata disso aí, são os anciãos locais, que por sua vez estão lá comprometidos com a história, tá bom? Então vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó, a questão dos carrinhos, né? Os carrinhos das Testemunhas de Jeová rejeitados na cidade de Dunkerque. Aí a matéria diz assim, ó: o Conselho Comum de Dunkerque recusou um pedido da congregação local. Deixa eu ver aqui um negócio que o pessoal tá. Pronto, já adicionei aqui nele, muito obrigado. Rejeitou o pedido da congregação local das Testemunhas de Jeová para colocar os carrinhos de informações móveis na propriedade da cidade. Talvez você fale assim, mas por que os carrinhos eles foram rejeitados? É como eu disse, o corpo governante coloca as TJs numa saia justa incrível. E os TJs brigam, matam pelo corpo governante. E eles acreditam de verdade que esse fato deles estarem levando, né, para as pessoas a organização faz com que eles, o diretor, vai lá, faz com que eles estejam divulgando o reino de Deus. Aí eles foram tentar colocar o carrinho aí nessa cidade. Bom, aí deu problema. Mas deu problema por quê? Porque o pessoal não gosta deles? Não, nada disso. Deu problema simplesmente porque, segundo as normas do país ou da cidade, eles não querem se adaptar às regras da cidade. Você vê, aqui no Brasil, né, é tudo bagunçado. Mas quando você vai saindo para fora, o negócio vai ficando mais complicado, né? Tem ordem, né, pessoal? Tem ordem. Estados Unidos, Europa, né? Oceania, países asiáticos, de modo geral, tem ordem as coisas. Não é assim, bagunçado, que nem aqui no Brasil. O Brasil é terrível. Só Jesus na causa. Então, olha só o que eles explicaram, né? Falaram que é um equívoco, né? Alguns de nossos amigos começam no início da manhã às 7 horas ao meio-dia, diariamente. Além disso, alguns podem trabalhar durante a tarde, entre 13 e 15 horas, e durante a noite às 18 horas, nos locais acima. Mas, novamente, se o tempo permitir e de acordo com as circunstâncias do membro, afirma a carta, né? Tudo é o membro. E aí, o periódico continua. As Testemunhas de Jeová eram conhecidas por seus esforços de evangelização de casa em casa antes da pandemia. Eles agora se concentram em transmitir sua mensagem com os carrinhos móveis, em resposta às preocupações de distanciamento social. Bom, nós sabemos que isso não é verdade, né? Isso daí pode ser uma história bem contada, mas verdade não é. Verdade não é, de forma nenhuma. Na verdade, eles estão tentando segurar o pessoal, porque o trabalho de casa em casa acabou ficando monótono demais, ficou um negócio chato de se fazer, né? E o pessoal não quer mais fazer. Essa que é a história. Então, eles estão vendo que estão perdendo membro com esse negócio aí, o pessoal está cada vez mais irregular, dá trabalho você ficar batendo na porta de estranhos. Então, pelo menos o carrinho, o camarada fica lá estático. Ele fica lá estático. E ele sai com a consciência tranquila que ele fez 2 horas. Essa que é a história, né? Aí as autoridades da cidade disseram o seguinte, ó. De acordo com as autoridades da cidade, na reunião de terça-feira, eles não definiram claramente os horários e as datas para as saídas dos carrinhos. Bom, aqui também tem um outro detalhe interessante, né? A cidade pediu que eles definissem. Então, por exemplo, não custava a congregação dizer assim, olha, nosso trabalho é de domingo a domingo, nos horários das 9 da manhã até as 20 horas. Simples. Definir. Não, mas eles não querem fazer isso.
Por que eles não querem fazer isso? É muito simples. Porque eles sabem muito bem que isso acaba se tornando um documento. Isso acaba se tornando um documento. E tudo que é documento, a torre de vigia corre quando vai virar contra ela. Documento contra você, ela arruma um montão. Arruma cartão do sangue. Agora, com a nova lei de dados, né? Você tem que assinar lá os dados. Documento contra você sempre vai ter. A torre de vigia, ela trabalha exatamente igual ao Estado. Sempre por cima da pessoa. E você não tem direitos, né, para falar nada. Então, o escrivão da cidade disse que o representante das testemunhas de Jeová, que provavelmente ele precisava de datas e horários específicos da colocação do carrinho. Bom, mas as testemunhas se negaram a passar tais informações. Como eu disse, por que se negaram a passar tais informações? Se negaram a passar tais informações porque eles sabem muito bem que informações como essas são informações perigosas, né? Bom, o pessoal está chegando aí, uma boa noite a todos vocês que estão aí. Obrigado, irmão Jorge Breyer, a Nelly, a Leila, quem mais? A Miriam Breyer, todo mundo que está junto com a gente nessa grande live aqui. A irmã Rita, um grande abraço, irmã Rita, para você, para o seu menino, para o seu esposo, viu? Deus te abençoe. O Tutoriais Diversos também está com a gente. O Cláudio Rodrigues, ele diz assim: estão fazendo obras de homens, pois seguem fielmente os 8 velhinhos gagá do corpo governante. E é interessante, não é, irmãos? As testemunhas, elas não conseguem ter um senso de pensamento crítico. Isso que eu acho interessante. Por exemplo, Jesus subia e descia. É só você pegar os evangelhos. Você nunca vê Jesus parado num lugar, né? E Jesus também, imaginou, Jesus podia pensar em fazer um carrinho, né? Falou, ó, vocês vão criar esse modo aqui de pregar. Mas não. Como que Jesus pregava? Ele pregava para as multidões, onde tinha gente. Não era estático. Jesus não ficava lá parado esperando o pessoal vir falar com ele. Uma testemunha não consegue nem sequer pensar nisso. Eu ainda sou do tempo que quando você demorava 15 minutos sem bater numa casa, então dizia-se que descontava a hora. Sabia? Quando trabalhava, desse jeito aí. Então tinha que bater nas casas. Né? Hoje em dia tudo mudou. Né? Eles vão se aperfeiçoando por conta da perda de membros. O Mário Monteiro aí também que participou no Superchat, muito obrigado. Se você desejar participar, nos ajude. Né? A nossa irmã Joselida também está com a gente. O Chedeísta também está com a gente. O nosso irmão Eric Reis Azevedo. O Ademir Santos, a Nini Magali, a Elaine, o Luiz Alberto, todo mundo junto, e o João Victor. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa grande live. E lógico, né, as perguntas podem acontecer a partir daqui, pessoal. O objetivo dessa grande live é que a gente participe, que você também possa perguntar. Nosso irmão Adriano, a voz dos que não falam, mandando um beijo no coração. Obrigado, Adriano. Adriano, com você eu quero falar também. O seu número, eu acredito que ele estava salvo em um WhatsApp meu que deu problema. E eu não tenho como acessar essa agenda, porque era só o número de celular. Então eu não tenho mais o número de celular de alguns irmãos. Se o número que você tiver aí, o final dele for esse que eu anuncio aqui, 989-905-206, se for 206, tá tudo certo. Mas eu tenho minhas dúvidas, que eu acho que eu salvei o seu número lá no WhatsApp direto. Entendeu? E por isto, como eu perdi, provavelmente eu não tenho mais o seu número. Então eu estou pedindo para os irmãos, através dessa live, os irmãos que tinham salvo o meu celular no final 121, o WhatsApp no final 121, não eram muitos irmãos, às vezes eu usava mais para falar com gente de fora do Brasil, tal, para não misturar aqui. Então, final 121, tá legal, Adriano? Se por acaso era esse daí o celular que você tinha, por gentileza, me adiciona aí na sua agenda, me adiciona de novo, ou me manda um e-mail, né? Ou então me manda uma mensagem
no 19 989 905 206, manda uma mensagem para mim, que aí eu te adiciono lá no novo número, tá? Nosso irmão Luiz Alberto Santos, isso a negaram pelo mesmo motivo que eles falavam de algo, que se alguém perguntasse, para nunca relatar a pessoa jurídica da torre. Exatamente, isso aqui é um ponto interessante, né? Eles não querem que você fale da pessoa jurídica da torre de jeito nenhum. Você tem que divulgar só o site. E se der um problema, é como eu disse, você é por sua conta e risco. A nossa irmã Nelly fala: eu escrevi mais de 100 cartas e não mandei para ninguém. Descobri a verdade e joguei todas as cartas no lixo. E também as literaturas. Legal. Então um abração para você, Adriano. Nosso irmão Natan Almir Cariri também está chegando aí. E aí, pessoal, eu fico vendo que é interessante isso, porque, por exemplo, qual que é o problema aí? O problema é que eles não querem se adaptar. Para eles não existe lei do Estado, para eles não existe nada. Eles dizem assim que obedecem, que cumprem e tal, mas para conseguir fazer esse pessoal cumprir a lei, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, conforme eu estava dizendo, olha só que interessante agora essa ilustração aqui, ó, que a gente vai ver aí agora. Vamos ver essa daqui agora. Bom, o que é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo as testemunhas na cidade de Rosário, na Argentina, na abertura de uma feira de cultura, né? Olha só que interessante. O que é que vem à frente? É isso que o pessoal não consegue captar. Uma testemunha de Jeová ainda não conseguiu despertar, né, sobre este assunto. Então, por exemplo, vejam aí que vem já o símbolo do JW.org, né? JW.org, tanto em cima quanto embaixo, e eles ficam ali, ó, estáticos, né? Mas divulgando o site, que é para as pessoas entrarem no site, né? Vejam que de maneira nenhuma o reino de Deus é divulgado, de maneira nenhuma nem o próprio Jeová é divulgado, né? Porque, por exemplo, se eles tivessem interesse mesmo em fazer uma divulgação, né, do reino de Deus ou coisa parecida, bastava uma frase ali, né? Uma frase onde as pessoas passassem e chamassem a atenção, né? Mais ou menos igual o Edir Macedo faz, né? Pare de sofrer, conheça a Igreja Universal. Ele está fazendo o merchan dele. Agora, para eles, aí a pessoa está sofrendo, ele vai lá e fala assim: e aí, tudo bem? Eu queria um folhetinho, né? E assim por diante. Não. Ou então, é interessante que eles nem sequer colocam um texto da Bíblia, nada. Simplesmente são promoters, são promotores do JW.org. Simplesmente isso, são promotores. Eles ficam aí, então eles vão se revezando. São mais de 400 testemunhas selecionadas. Isso aqui é um outro ponto interessante também. O corpo governante ele investe muito em marketing. Então, pessoas têm que estarem bem arrumadas, pessoas bonitas, para poder estar aí neste balcão que eles colocaram. Então, pensa, gente, o custo, o tempo, tudo isso para divulgar o site da organização. Não é para divulgar Jesus. E aí, conforme a gente estava dizendo, né, depois eles reclamam, quando ocorre alguma coisa, que eles estão sendo perseguidos, né? Por exemplo, eu estava lendo uma notícia hoje, lá na Rússia, teve mais um irmão que foi preso, né? Mais um que foi preso. E outros também estão sendo presos. Mas por que eles estão sendo presos? Porque eles estão desobedecendo a ordem, que não é uma ordem, é um artigo lá da Constituição Russa. Só isso. Agora, eles podem orar na casa deles? Claro que podem. Eles podem ler alguma coisa, ler a Bíblia em casa? Claro que podem.
Mas não, o corpo governante ele tem que fazer o marketing dele. Eles apelaram para a União Europeia, mas a União Europeia não resolve nada. Cada país é soberano. Nós vamos apelar para a Organização dos Estados Americanos. Pode apelar, não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada. Né? Nós vamos apelar para o Tribunal de Haia. Não vai acontecer nada. O país é soberano nas suas decisões. Todo país é soberano. O Tricolor está com a gente. Eu vejo muitos carrinhos na capital, principalmente, mas detalhes, só tem carrinhos e TJ. Raramente alguém pega uma publicação. Só fazem horas de campo mesmo, somente isso. Verdade. Ninguém se interessa, né? Até porque o pessoal já fala, Testemunho de Jeová, o pessoal já tem uma antipatia de modo geral, né? Oi, Piu Piu. A Nelly diz, eles falam para não ficar conversando, comendo para não tirar a atenção do logotipo. É verdade. Você tem que ficar aí, ó. Desse jeito que esse pessoal tá, completamente estático, parecendo que eles estão embalsamados ali, né? E isso aqui é muito interessante, porque conforme a gente diz, né? São pessoas que durante esse tempo que estão ali, são pessoas sinceras. Pessoas que estão dedicando o seu tempo, a sua vida à organização. O IS diz, aqui em Portugal ninguém liga ninguém dá ligança nenhuma para esses carrinhos. Mas o que interessa é fazer horas para fazer o relatório. É isso aí. O Tricolor, respondendo a Leila, que na época que ele fez o trabalho, ele era o orientador da turma, até a não sentar nos banquinhos. Tinha o SS que fiscalizava se alguém comia ou bebia. Daí acordei e me recusei a participar. Então, alguns acordam, né? Porque nem nos trabalhos do mundo não é assim. A pessoa pode tirar ali um tempinho, pode comer, pode beber, pode fazer tudo. Lá não, lá você tem que ficar, né, no carrinho. É o momento do carrinho. Você pode não falar com ninguém, mas você sai com a consciência tranquila que você fez as horas. E se vocês prestarem atenção, mais um detalhe interessante, e isso é orientação da torre, tá, pessoal? Isso é orientação da torre. Claro que essas orientações, elas chegam através de superintendentes viajantes, né? Porque eles não querem, conforme nós já dissemos, eles não querem ser associados com as Testemunhas de Jeová. É engraçado, né? A torre de vigia não quer ser associada com as Testemunhas de Jeová. Por exemplo, que acontece? Ela não manda uma carta específica assumindo a responsabilidade. Não manda. Uma carta específica assumindo a responsabilidade, não. Ela diz que a congregação deve fazê-lo, deve buscar. E aí eu tive vendo várias notícias recentemente. A Cleusa Aparecida disse que nunca participou desse teatro. Eu estava vendo recentemente e achei interessante. Eu não sei agora na abertura da Copa do Mundo. Na abertura da Copa eu não sei. Mas nas Olimpíadas eles estavam também com seus estandes divulgando o site JW. Eles estavam nas Olimpíadas, estavam no Rock in Rio, que inclusive eu fiz vídeo aqui. Estavam na abertura de um campeonato de tênis. Ou seja, onde eles podem levar a projeção do JW, eles levam, né? Tem Testemunha de Jeová que viaja na maionese, né? Já chegaram a dizer até que o site deles é o mais visitado do mundo, depois do Google, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, eles estão tentando fazer isso, né? Mas não chega também. A Nelly diz assim mesmo, uma irmã que conheci ficou com uma zebra de tanto estar no sol. Ficou como uma zebra de tanto estar no sol, pois não podia ficar na sombra. É o local que os anciãos determinam em que fazer daquele jeito. O Tricolor nos diz, realmente, com tanta roupa e sandália, aí fica bronzeada parcialmente. A Nelly diz que são como moscas, estão em todos os lugares.
É porque o corpo governante, ele trabalha com mania de grandeza, né, pessoal? Trabalha com mania de grandeza. Como assim, ancião? Eles fazem assim, ó. Só para você poder entender, eles fazem da seguinte forma. Eles tentam mostrar que eles são muito grandes, que é uma organização assim muito, mas muito grande, gigantesca no mundo. Eles tentam mostrar isso aí pro pessoal. Então, como eles são uma organização muito grande, eles se sentem no direito quase de passar por cima das normas, como é o caso lá da cidade de Dunkerque, né? A gente não vai dar satisfação que horário que a gente vai trabalhar, a gente vai, que é isso, nós somos TJs, afinal de contas, né? A gente não tem que ficar dando satisfação. Lá na Rússia, eu já citei, o grande problema lá na Rússia é exatamente esse, que a Torre de Vigia não quer obedecer o Estado, entendeu? E o Estado não está proibindo eles, por exemplo, de adorar a Deus. Não é isso, não. Não é o que o Estado está fazendo. O Estado simplesmente regulamentou. Só isso, né? O Tricolor aí também participando do Superchat. Muito obrigado, Tricolor. Deus te abençoe e multiplique muito na sua vida. O Teófilo de Antioquia diz: a propaganda tem que ser visível e para sempre pensarem que é só os ensinos bíblicos inocentes e nada mais. E você sabe que isso que o Teófilo de Antioquia disse é uma coisa interessante, pessoal. Porque, por exemplo, ó, quer ver? Eu vou acessar aqui, só para vocês entenderem. Eu queria ter acessado já, mas deu errado aqui. Só para vocês entenderem, uma coisa que eu estou achando assim muito interessante, muito curiosa na organização também. Porque vejam só, o pessoal é muito inteligente, não o corpo governante, o pessoal que cria isso daí. Porque não são eles, né? Não são eles que criam. Quem cria isso aí é outro pessoal, entendeu? Então, eu tive pesquisando aqui, por exemplo, ó, alguns assuntos que eu classifico como importantes. Por quê? Porque são assuntos que a pessoa vai lá para o site jw.org, certo? A pessoa vai lá para o site jw.org. Quando ela chega lá no site jw.org, ela começa a encontrar alguns assuntos que têm me chamado a atenção. Por que, ancião? Porque esses assuntos, todos que a Torre de Vigia está trabalhando, estão alinhados com a Agenda 2030. Todos eles estão alinhados com a Agenda 2030. Se você parar para prestar atenção, todos os artigos de abertura do site, na sua grande maioria, estão alinhados com a Agenda 2030 da ONU. Ô, ancião, mas eu não sei como que é esse negócio dessa Agenda 2030. Então, aí eu recomendo a você que, por gentileza, dê uma olhadinha, né? Entra aí no site da ONU e dê uma olhadinha sobre a Agenda 2030, tem 17 itens, dividido em subtópicos, dá aproximadamente 169 subtópicos. E eu acho interessante porque, por exemplo, ó, se você prestar atenção aqui, ó, será que é possível acabar com a desigualdade econômica? Será que é possível acabar com a desigualdade econômica? Esse é um ponto interessante, né? Aí o assunto de capa agora é como aliviar o estresse, né? Você sabe também que o estresse é o mal do século, né? E aí você vai vindo aqui, ó, tem uma série de assuntos interessantes. Agora há pouco tempo falou sobre o aquecimento global. Agora há pouco tempo, vamos ver mais aqui pra gente ver se tem uns outros artigos aqui, ó. Olha aqui, ó. Será que um dia teremos um mundo de justiça? Tá aí também, alinhado também com a Agenda 2030. Tornar as condições mais justas para todos, né? Olha aqui, ó. Mudanças climáticas e o futuro da humanidade. Então vejam, eles levam a pessoa para o site. Quando a pessoa chega lá, ela começa a ver
essas informações. E que vejam que interessante, né? Olha aí, lógico que no final eles vão dizer que apenas o reino de Deus, tal, né? Isso e aquilo. Como enfrentar bullying, tal. Será que vamos nos sentir mais seguros, né? O que o futuro pode dar a você? E assim vai. Então, uma série de artigos aqui, pessoal, ó. Políticos alertam sobre o Armagedon, né? As secas. Então tem vários artigos aqui que se alinham muito próximo com a Agenda 2030. Eu já venho prestando atenção nisso há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu resolvi trazer hoje para vocês. Vamos ver aqui quem está comentando. Cadê? A Mona Lisa. Um abraço, Mona Lisa. Deus te abençoe, querida. O Natão Mircariri. Já vi os carrinhos quando tem a corrida de São Silvestre na TV. Quando os corredores fazem a subida na Avenida Brigadeiro, chegam na Avenida Paulista. É o Natan de Suzano que está falando, né? Vamos lá. O Natan falando, pessoal, deixar o like, obrigado. A irmã Valquíria Calaço, boa noite também. Deus abençoe. O Natan também lembrando da livraria online, mas tem mais aqui em cima. É isso aí, o Teófilo de Antioquia. Você pode deixar também o seu comentário, pode conversar com a gente. Esse artigo aqui para mim, ó, ele é novo. Será que aceitar Jesus é o suficiente para ser salvo? Claro que não. Você tem que fazer parte da organização das Testemunhas de Jeová, né? Como está aqui do lado, deixa eu só dar uma curiada aqui, já que nós estamos batendo papo, só para vocês verem que interessante, né? Aceitar Jesus. Será que isso é o suficiente para ser salvo? Bom, pelo menos Paulo falou que era, né? Pelo menos o apóstolo Paulo falou que era, na Bíblia. Aí eles dizem assim, os cristãos acreditam que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Mas para ser salvo, é preciso fazer mais do que apenas acreditar em Jesus como Salvador. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, só que eles não vão ser salvos, mas sim destruídos. Olha só que interessante, não é? Aqui nós temos dois erros, dois enganos aqui, ó. Você vê um parágrafo curtinho, né? Eu podia até fazer outro vídeo, mas já que a gente está conversando, é a grande live, eu vou trabalhando sobre esse assunto. Aqui nós temos dois enganos. É preciso fazer, aliás, três enganos. É preciso fazer mais do que apenas acreditar em Jesus como Salvador. Bom, a Bíblia diz que por esta graça sois salvos. Então, nós não precisamos fazer nada, né? Não precisamos fazer nada para ser salvo. É só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pelo menos é o que a Bíblia diz. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas não é para saber que Jesus é o Filho de Deus. É se com a tua boca professares que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Foi isso que Paulo disse. Pelo menos é Paulo quem disse, né? Então, esse erro aqui, de os demônios sabem que Jesus é Filho de Deus, não tem nada a ver com essa história. E depois diz que eles não vão ser salvos, mas sim destruídos. Em primeiro lugar, os demônios não serão destruídos. A Bíblia mostra no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, que tem o pessoal que foi ressuscitado e depois, né, Satanás, que já está no lago de fogo, juntamente com as suas hostes, serão atormentados para todo o sempre no lago de fogo. É assim que a Bíblia ensina, né? Então, esses demônios não serão destruídos. Ficarão presos eternamente, né? Juntamente com aquelas pessoas que se revoltaram. Isso é uma palhinha de ensinamento bíblico para vocês. Mas vamos lá. Olha só que interessante. A Cleusa Aparecida diz que eles fazem parte da união das religiões. Tudo junto e misturado. Eles precisam participar, né? O que eu preciso para ser salvo? Vamos ver aqui, ó. Aprender o que a Bíblia realmente ensina. Pessoal, vamos discutir esse negócio aqui, ó.
aprender o que a Bíblia realmente ensina para ser salvo. Aprender o que a Bíblia realmente ensina serve para quê? Para que serve aprender o que a Bíblia realmente ensina? Serve para salvação? Não. Serve para você se tornar uma pessoa melhor, serve para você conhecer melhor a Deus. Serve para isso, é para isso que a gente lê a Bíblia. Para conhecer melhor a Deus, né? Para que você compreenda, né, um pouco mais, né, sobre os aspectos espirituais, né? Então, aí eu pulei um tópico. Aprender o que a Bíblia realmente ensina. Então, eu vou usar o mesmo argumento deles, vou fazer o argumento reverso. O diabo, junto com os demônios, eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Então, eles vão ser salvos por isso? Não. Aí depois diz, você precisa acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso inclui acreditar que Jesus foi uma pessoa real e que tudo que a Bíblia diz sobre ele é verdade. Sim, você precisa acreditar em Jesus. Esse é o único requisito. Só. Depois a Bíblia, né, eles estão falando aí, arrepender-se. Bom, pessoal, é impossível uma pessoa que começou a conhecer a palavra de Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela não está arrependida. Arrependida do que, ancião? Ela tem que se arrepender de ter nascido em Adão. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Então esse é o arrependimento bíblico. Tá legal? Ser batizado. Bom, então, embora o batismo seja um passo importante para o cristão, o batismo não salva. Vejam, o batismo é apenas uma obra. O batismo é apenas uma obra. Jesus Cristo disse que quem se torna discípulo seria batizado. Aí eles citam aqui o carcereiro de Filipos que foi batizado. Mas eu posso citar, por exemplo, o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Ele não foi batizado. Ele não foi batizado. O batismo, ele dá ao cristão a condição de dizer, eu pertenço a esse grupo de cristãos. Só isso. Né? Batismo não salva. São duas seitas que creem assim. As Testemunhas de Jeová e a Congregação Cristã no Brasil. Essas duas seitas creem que ser batizado salva. Aí depois, obedecer às palavras de Jesus. Pessoal, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é claro que você será salvo. Porque você aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, mediante a Bíblia, você sabe o que Jesus disse. E você, embora seja pecador, você vai procurar seguir, né? Perseverar até o fim. Bom, as Testemunhas de Jeová acreditam que uma pessoa pode perder a salvação. Completamente contrário ao que a Bíblia ensina, né? Completamente contrário ao que a Bíblia ensina. Assim, então, como que é esse negócio de perseverar até o fim? Será salvo, né? Marcos 13:13. Então, os discípulos de Jesus precisam ter perseverança para ser salvos. Essa perseverança, irmãos, ela na verdade, ela é uma condicional da própria salvação. Por exemplo, hoje na pregação pela manhã, eu comentei, se eu não me engano, eu comentei sobre isso. Foi sim. Se você, por exemplo, cair em uma ilha deserta e você é cristão, morreu todo mundo e ninguém acha o avião e você ficou sozinho lá. Você vai ficar a vida inteira lá e você é cristão. E aí, como é que faz? Então, você não perseverou? Não, a sua condição como cristão é uma condição que o Espírito Santo de Deus sela você. Nós podemos usar a ilustração de uma carta. Uma carta, quando ela é selada, ela está fechada. Só o destinatário pode abrir. Aliás, exatamente, só o destinatário pode abrir. Então, quando o Espírito Santo nos selou como cristãos, nós não temos mais a capacidade de perder a salvação. Isso chama-se a perseverança dos santos. Ah, ancião, mas, poxa vida, eu errei, eu pequei e tal. Então, foi para isso que Jesus Cristo morreu, por conta dos nossos pecados, ou antes
que ressuscitou segundo as Escrituras. Porque se ele fosse salvar quem não é pecador, aí ninguém ia ser salvo. A Bíblia diz que ele veio para salvar os pecadores. Pelo menos a Bíblia ensina assim. Eu vou ser salvo se fizer a oração do pecador? Olha que coisa boba, gente. Chega a ser pueril, né? Eu já respondo isso. O Luiz Alberto Santos diz que o batismo é o início da identificação do cristão, né? Luiz, eu não diria isso não. Eu não diria isso não. A palavra batismo, de baptismo, significa imersão. Significa que você entrou para o grupo. Agora, a identificação do cristão, o selo do cristão, é no dia que você entra no seu quarto e fala assim: Senhor, eu quero ser um seguidor de seu filho. Nesse dia, você foi salvo e você já é um cristão. O batismo é simplesmente uma demonstração e um costume que os cristãos adotaram. Porque muito antes de Jesus, o batismo já era realizado, inclusive, em seitas pagãs. Entendeu? Então o cristianismo, ele simplesmente seguiu um costume da época. Legal? Então esse negócio aqui da oração do pecador agora, vamos ver aqui, né? A oração do pecador é aquela, né? Subiram 2 homens para orar, tal, não sei o quê, e um era o pecador, ele disse, né? Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E aí Jesus diz, qual dos dois, né, foi mais recebido por Deus na oração, né? Então ele fala que foi o pecador, né? O que acontece? Em lugar nenhum da Bíblia, eu nunca ouvi como cristão, nunca ouvi essa história de fazer oração do pecador para ser salvo. Isso não existe, né? Tem misericórdia de mim porque sou pecador. Enquanto isso o fariseu se gabava, tal. Ali Jesus, ele tira uma lição claríssima. Qual que é a lição que Jesus tira ali? A lição que Jesus tira ali é a lição de que nós não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos, né? E aí ele fala aí sobre a oração do pecador. Historiadores têm opiniões diferentes sobre a origem da oração do pecador. Alguns acreditam que esse costume surgiu durante a Reforma Protestante, em 1517, outros acham que as pessoas começaram a fazer a oração do pecador durante os séculos 18 e 19, quando surgiram novos grupos religiosos. De qualquer forma, a Bíblia não apoia o uso dessa oração. Na verdade, esse costume de repetir orações prontas vai contra o que a Bíblia ensina. Bom, então, o que a Bíblia diz sobre a aceitação de Jesus e a salvação? Bom, vejam só, agora eles colocam aqui alguns pontos. Quem perseverar até o fim será salvo, né? E aí você fala, pô, mas isso aí está na Bíblia. Então, aí você tem que ler o contexto. Para você entender direitinho o que Jesus falava sobre o assunto. O que significa a pessoa, para ser salva, precisa continuar fiel por toda a sua vida. A pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela vai continuar fiel a Cristo Jesus. É como eu acabei de dizer, se o cara cair numa ilha deserta, ele está sozinho lá. Tá bom, e aí ele não pode falar com ninguém, porque só tem ele, né? Como dizia o Rolando Boldrin, ele, a viola e Deus. Ele não pode falar com ninguém, ele não pode se reunir com ninguém. Talvez ele não tenha uma Bíblia, mas ele é cristão, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E como é que faz para ele ter essas coisas todas, né? Ele vai ver mais 80 anos ali. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O que significa? Para ser salvo, a pessoa precisa acreditar em Jesus. Bom, isso é o básico do óbvio. Isso é bom e agradável à vista de Deus, nosso Salvador, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. O que isso significa? Para acreditar em Jesus, a pessoa precisa aprender o que a Bíblia realmente ensina sobre ele. Bom, então, pessoal, aprender o que a Bíblia ensina sobre ele é uma coisa. A gente precisa aprender. Mas, conforme eu disse, esse não é um requisito para a salvação. Requisito para a salvação é você entender o Evangelho. Que Jesus Cristo morreu, foi levantado
dentre os mortos, né, segundo as Escrituras, por conta dos nossos pecados, ao terceiro dia, foi assunto aos céus, voltará para julgar os vivos e os mortos. É isso daí. Esse é o entendimento que a pessoa precisa ter quando ela crê em Jesus, né? Jesus tornou-se o responsável pela salvação de todos os que lhe obedecem. O que isso significa? Para a pessoa ser salva, precisa conhecer o ensinamento de Jesus e obedecer a eles. Vejam que eles fazem aqui algumas coisas meio óbvias, né? E depois eles dão alguns outros artigos aqui. Vejam que o golpe não está nesse artigo. O golpe não está neste artigo. Mas se você continuar, você vai continuar vendo, né, que a salvação ela tem que estar relacionada com a torre de vigia, né? Tem vários artigos aí. Bom, todos eles são artigos distorcidos, né? Como esse, por exemplo, na sua grande maioria. Às vezes é aquele negócio. As testemunhas de Jeová, pelo fato de não conhecerem a Bíblia, a torre de vigia ela dá essa englobada aí e as pessoas acabam acreditando que isso que ela está falando é realmente a verdade bíblica, mas não é. Esse é o grande problema, tá? Vamos lá, quem mais está aqui? O Tricolor diz: o que o corpo governante sempre ensinou é que Jeová anota o nome do servo fiel no livro da vida, e por qualquer erro cometido, esse nome é riscado. É verdade. O testemunho de Jeová ele vive sempre numa instabilidade muito grande, né? Ele vive numa instabilidade, ele não tem certeza da salvação, né? É diferente dos cristãos. Os cristãos têm certeza da sua salvação, porque essa certeza ela é implantada pelo Espírito Santo. Ela é implantada pelo Espírito Santo. É por isso que a certeza é tão forte. O apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele é muito claro nessa questão aí, né? Então, nada pode nos separar. Por que nada pode nos separar? Porque a salvação ela é unilateral, ela é do céu para a terra. Tá bom? A Leila nos lembrando aí da associação. Gente, olha só, tá aí o telefone da Leila, inclusive, para você também fazer parte da nossa associação. Ancião, por que é interessante fazer parte da associação? Gente, é interessante porque sozinho, sem ajuda, é muito mais difícil você chegar onde você quer. Muitos irmãos têm me procurado e normalmente a pergunta é: como é que eu faço para processar a torre de vigia? Pessoal, a gente precisa compreender que não é assim. Como é que eu faço para processar a torre de vigia? Esses dias teve uma irmã que ela queria falar comigo porque ela foi desassociada sem saber. E aí ela queria processar a torre de vigia. Pessoal, as coisas não são assim. As coisas não são desse jeito, né? A gente precisa primeiro estar unidos no nosso movimento. A gente precisa, né? Você que está entrando agora, que está chegando, precisa entender para onde nós estamos caminhando. Obrigado, Tricolor. Ele está elogiando a live aí e fez uma contribuição no Superchat. Deus te abençoe, né? E multiplique muito na sua vida. Então, pessoal, olha só que interessante isso aqui. Na nossa associação, você tem ajuda psicológica. Você pode conversar com alguém que você nem vê o rosto dessa pessoa, você só vê se você quiser, e a pessoa também não vê o seu rosto. E os assuntos que os nossos psicólogos tratam, eles tratam e fica com eles. Nem eu fico sabendo. Esse é um procedimento correto. Entendeu? Então ajuda psicológica você tem. Você sai da torre, você sai meio perdidão. Então, às vezes é importante que você faça isso. Você tem grupos. Nós temos aqui, pessoal, acho que uns 3 grupos para desintoxicação. Você pode contar a sua história, né? Você pode contar a sua história. Olha, eu sou fulano, né? Eu sei que testemunha de Jeová não gosta nem de se identificar.
Mas, a princípio, você pode entrar, né? Depois que você fizer uma entrevista para a gente saber que você não é fake, aí você pode, inclusive, entrar. É por isso que o nosso grupo é tão bem cuidado. Eu agradeço a Mona Lisa, agradeço a Leila, o Eric, né? Que são os irmãos que tomam a dianteira em cuidar dos nossos grupos aí. Tem outros irmãos também que têm ajudado bastante. Então a gente se preocupa que você faça uma entrevista. Um grande beijo aqui para a irmã Vera Lúcia. A gente preocupa que você faça uma entrevista para a gente saber quem é você. Porque já pensou, entra um fake aqui no grupo, aí começa a fazer inferninho, começa a vazar informações. Então isso a gente não gosta. É grupo para desintoxicação. É grupo para você conversar sobre o assunto, tal. Pessoal, não se iludam. Não se iludam. É assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gripe mal curada, ela pode se tornar uma pneumonia. Fica muito mais grave depois. Tem gente que sai da organização e aí diz assim: eu não quero nem ouvir falar mais de Testemunha de Jeová, eu não quero nem saber. Pronto, esse aí é um que está com a gripe mal curada. Por quê? De acordo com Sócrates, grande filósofo grego, a catarse é um meio de você limpar a alma. Era assim que eles acreditavam. O que é isso, ancião? A catarse significa o seguinte, que às vezes tem assuntos que é difícil de falar. Mas, se você começa a colocar para fora, é por isso que existem os psicólogos, os psicoterapeutas, psiquiatra. São pessoas que trabalham com a psique. Se você começa a colocar para fora, fazer uma catarse, então a probabilidade dessa gripe acabar é muito grande. Depois você vai assistir os nossos vídeos, como agora nós temos aí, nesse exato momento, 65 irmãos assistindo, e eu sou muito grato a todos vocês. 65 irmãos assistindo, pessoas que já estão curadas. Entendeu? Pessoas que já estão curadas. Então elas podem vir aqui, assistir um vídeo, tranquilo. Não fica preocupado, se lembrando, porque fizeram isso comigo. Pessoas que já ressignificaram a vida de modo espiritual. Mas é importante, então nossos grupos servem para este assunto. Orientação espiritual, né? Nós temos homens espirituais dentro do nosso grupo. Se você, por exemplo, falar com a Leila, né, que é a nossa secretária, falar com ela aí nesse número mesmo de WhatsApp, sobre como se associar, falar o seu problema, o que você está precisando, né? Ela vai te pedir autorização, posso encaminhar você, né, para o ancião? Eu podendo, eu já atendo. Se eu não puder, a gente tem outros anciãos no grupo que podem te atender, sem o menor problema, sem ficar te julgando, sem comissão judicativa, sem nada. Você entendeu? Simplesmente para o teu atendimento espiritual. Orientação jurídica, né? Nós temos um advogado na associação, eu também estou fazendo direito. Aquilo que cabe a mim, eu mesmo faço, eu mesmo oriento, né? E você também concorre a 10 mil reais todo mês. Porque quando você entra para a associação, você passa a participar de uma pólice coletiva, mas o prêmio é individual, tá? Então vale muito a pena. Ancião, eu quero entrar para a associação. Como é que funciona? Gente, é muito baratinho. O valor que você contribui é para as despesas da associação. Nós temos contador, nós temos o pessoal que trabalha aí com os vídeos também, porque vocês podem ver que a qualidade dos vídeos estão melhorando cada vez. As capas dos vídeos, tudo isso aí precisa de um designer para fazer. Eu não tenho tempo de fazer, né? Então a gente precisa, né? O advogado, né? Nós temos aí o pessoal que cuida diretamente da parte de web, no site e assim sucessivamente. Então tudo isso precisa de dinheiro, pessoal, né? E a partir de 20 reais por mês, você já pode tornar-se um associado. Olha só, que coisa legal. Aí você fala assim, puxa vida, só isso, ancião? Só isso. E eu peço aos irmãos que são associados que, por favor, não atrasem a sua mensalidade, né? Não deixe de contribuir, porque quando você deixa de contribuir,
você acaba prejudicando o bom andamento da associação, né? Então faça isso, nos ajude. O nosso irmão Ronaldo Frazão disse que ele e a família dele já saíram desta Babilônia. Legal, um abraço para você, querido. O José Correia, ele disse: eu ainda não tenho condições para ajudar nesta obra de muita importância, São Edson. Eu queria ter milhões para essa obra se expandir. É muito importante todos os irmãos e amigos aqui do canal. José, muito obrigado pela sua boa vontade. Valeu mesmo. Mas você não precisa ter milhões, não. Você pode só se tornar um associado e você pode contribuir mensalmente, que já é uma grande ajuda para essa obra. Ancião, olha, no momento eu não quero me associar, mas eu quero fazer uma doação. Esse mesmo número da Leila aí também é o Pix. Então você pode fazer uma doação. Eu vou doar R$50 para ajudar. Não tem problema, você pode doar e no mesmo número você já manda para ela o comprovante, tá bom? Faça isso, por gentileza. O nosso irmão Tarcísio Lamarque dando boa noite a todos. Valeu, Tarcísio, um grande abraço. O Lionel Messi também está com a gente. A Leila falou praticamente a mesma coisa que eu disse para o José Correia. A partir de R$20 você já se torna um associado, não é? Isso aqui, pessoal, é interessante, né? Você vê, ó, a gente percebe, por exemplo, o R.R. Soares, ele tem lá o pessoal que às vezes nem da igreja dele que são os patrocinadores, é o pessoal que patrocina. Então aqui você também, quando você se torna um associado, você patrocina um monte de coisa. Você patrocina, por exemplo, para ajudar essa live melhorar sempre a qualidade. Você está patrocinando para a gente avançar com as nossas causas. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos com algumas causas que nós estamos analisando sobre aquele negócio dos pequenos, verificando qual causa que se torna mais certa, não é? Para a gente poder entrar aí, orientar a pessoa a entrar com o processo, tudo bonitinho, né? E aí, o que acontece? Isso daí requer dinheiro. Então, por exemplo, você pode colaborar. Ancião, eu não sou um associado ainda, mas eu quero colaborar com essa causa dos pequenos. Então nós estamos falando que cada pessoa que assistir essa live, se doar, por exemplo, R$10, agora, por exemplo, nós temos 73 pessoas. Já pensou que maravilha se essas 73 pessoas doassem, né? Fala assim, amanhã eu vou doar, amanhã eu vou depositar na conta da Leila R$10. Eu vou fazer um Pix agora para a Leila de R$10. Gente, já seriam R$730. Você percebe como parece pouco, mas é um pouco que, como eu cresci ouvindo minha mãe falar, o pouco com Deus é muito. Então aproveite e nos ajude. Se você não pode ainda se associar, eu quero me associar, mas eu não posso assumir esse compromisso agora, seja um patrocinador. Ajude aí, né? Vai dando aí R$10 por mês, quando você puder. O Pix está aí, pessoal, é só anotar, ó, 15 997 84 31 50. Seja um colaborador dessa obra, não é? Se você for analisar, R$10 não compra mais nada, né? A Mona Lisa, precisamos muito da ajuda dos irmãos, pode ser qualquer valor. O Eric diz, contribua com a nossa causa. Obrigado, Eric. O Ronaldo Frazão agradecendo a Mona Lisa. A nossa irmã Leila, faça a diferença na nossa campanha Justiça aos Pequenos que foram e aí ela dá o número do telefone. Nossa irmã Vera convidando o pessoal a contribuir. Obrigado, irmã Vera, Deus abençoe. Nosso irmão Nelson de Carvalho Rezende também junto com a gente. Pessoal, olha, eu acredito que ficou legal, uma live muito boa, bem tranquila. Vocês perceberam? Agora a gente colocou o microfone, a gente não precisa mais falar tão alto. Agora a gente consegue falar com vocês de modo mais tranquilo, não é? Porque antes tinha que ficar se esgoelando aqui para falar, para o fone de ouvido captar, era um negócio só. E aí os irmãos viviam reclamando. Então nós fomos lá, compramos um microfone, né? Então seja um colaborador da obra, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar uma obra de verdade, tá legal? Mona Lisa, eu quero agradecer a cada um de vocês, desejar que todos vocês tenham uma boa noite, fiquem todos na graça e na paz de Jesus, tá bom?
Uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela sua participação. Bom início de semana. A gente se vê aqui amanhã. Não esqueça. Gente, a partir de amanhã, foi bom ter lembrado, a partir de amanhã os nossos vídeos começam às 8 horas da noite, tá? Isso já faz parte de um processo de readaptação, porque conforme eu disse para os irmãos, a partir do ano que vem, eu pretendo estudar no período da manhã e os meus trabalhos eu vou fazer à tarde. Então eu vou fazer vídeo a partir de 1º de dezembro, ao vivo, todos os dias. Aí a gente vai começar às 8 horas da noite. Então, por exemplo, você fica atento, porque normalmente todos os vídeos são compartilhados. Ancião, mas eu não estou em nenhum grupo. Então você manda para mim a palavra grupo para 19 989 905 206. 19 989 905 206, tá bom? 19 989 905 206. Tá legal? Manda para mim a palavra grupo para você também receber os horários dos vídeos, tal, mas fica tudo certinho. É 8 horas da noite. Chegou 8 horas da noite, pode ligar no canal JWR que a gente vai estar ao vivo. A minha ideia é trazer sempre 3 vídeos com assuntos diferentes e cada vídeo de meia hora dá pelo menos para a gente conseguir ter tempo, né, de conversar com os irmãos, como nós estamos fazendo hoje, né? Dá tempo de conversar com os irmãos e dá tempo da gente apresentar a matéria, tá? Às vezes o pessoal gosta que o vídeo seja mais rápido, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar trazendo a matéria logo na entrada do vídeo e aí a pessoa que quiser depois da matéria sair, a gente vai bater papo, a gente vai conversar, porque isso aqui pra gente é muito interessante, tá legal? A Silvana Gramostini, ela diz: esses dias atrás passou um ancião pregando na minha rua e deu de cara comigo, meti a boca nele. Pessoal, eu preciso que vocês também deem uma olhada aí nos comentários, porque se eu tenho que ler o comentário, tem certas palavras que eu não posso utilizar aqui, porque o YouTube cerceia. Eu estou cogitando fazer também um canal no Rumble, onde eu vou baixando lá vídeos mais antigos, tal, para o pessoal ir assistindo também, tá? Porque a gente não sabe aqui essa plataforma como é que ela vai funcionar a partir do ano que vem também, com esse cerceamento que a gente está passando aí nas redes sociais. Pelo menos o Rumble, o Getter, a gente vai tentar fazer o cadastro lá e vamos trabalhar. A gente vai colocando os vídeos, né, mais antigos, a gente vai selecionando, fazendo um negócio bem legal, e é mais uma plataforma que você tem, né? Aqui você assiste os vídeos mais novos, lá no Getter você assiste os vídeos mais antigos no Rumble, tá bom? A Silvana está muito revoltada. Ela diz que eles destruíram a vida da mãe dela, que faleceu. Eu lamento muito, Silvana, por você e por milhares de vítimas, né? Mas, além de lamentar, é por isso que a gente criou a associação, para a gente poder apresentar para o mundo o ostracismo criado pela organização para as pessoas que foram desassociadas, não é? Que na verdade a gente vai trabalhar com o nexus casual, a gente não vai trabalhar com a associação em si, mas com os efeitos produzidos pela associação, pela desassociação. A gente também tem trabalhado em cima da questão das 2 testemunhas, né? As 2 testemunhas, que a Torre de Vigia não abre mão, mas isso aí também está estourando em várias partes do mundo e a gente vai trabalhar com isso aí também, é importante, tá bom? A Silvana diz: desculpa falar, mas só eu e minha família sabemos que passamos com a tal da salinha B. Então, Silvana, eu lamento muito por tudo que aconteceu, mas vem pra cá, vem junto com a gente, seja uma associada, entre em contato com a Leila, tá aí o telefone dela, ela vai te passar para um consultor ou para uma consultora que vai ajudar você também a ter aí todo esse apoio que a gente está falando, tá bom, querida?
o nosso irmão Nelson de Carvalho Rezende, incentivando o pessoal a orar, o nosso irmão Eric respondendo, né, a Silvana diretamente. Por isso criamos a associação, para termos voz. A Silvana diz que o irmão dela continua lá, né? Então vem com a gente, vem para a associação. Conforme eu disse, a partir de R$20 por mês você já consegue fazer o trabalho aí, tá bom? Já entra com a gente. Muito obrigado, Leila, muito obrigado, Eric. Tá aí o telefone da Leila, está na tela e está aqui no chat ao vivo. Eu vou ficando por aqui.